Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Só quero viver pra você, te amar eternamente, minha vida e tudo que tenho, entrego a ti, ó meu Senhor. Teu louvor estará em meus lábios, todo dia enquanto eu viver, e mesmo que venham as lutas, vou descansar em ti, Jesus. E nada vai me separar de ti, nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura, nada vai me separar de ti, do amor que está em Cristo Jesus. Eu só quero viver pra você, te amar eternamente, minha vida e tudo que tenho, entrego a ti, ó meu Senhor. Teu louvor estará em meus lábios, todo dia enquanto eu viver, e mesmo que venham as lutas, vou descansar em ti, Jesus. E nada vai me separar de ti, nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura. Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutos, 17h56, uma ótima noite para mim, para você, para todos nós, com a graça e o amor de Jesus. Ele permitiu que eu pudesse estar aqui e com certeza você está do outro lado da linha. Queremos agradecer a Deus porque estamos chegando mais um final de semana, estamos findando a nossa programação semanal, mas desde tudo pela honra e pela glória de Deus, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. E se não fosse Ele, eu não estaria aqui e nem você com certeza não estava aí. Queremos desde já agradecer às comunidades que nos ouvem no bairro de Fátima, em Jardim Carapina, a você no bairro de Boa Vista, a todos os nossos ouvintes de André Carlone, a você que está nos ouvindo no Rosário de Fátima, a você que nos ouve em Jardim Limoeiro, Jardim Tropical, Central Carapina, a todos aí com certeza nos ouvindo neste momento, aí no bairro de São Diogo, Novo Horizonte, Balneário de Grapevôs, a você de Chico City, Taquara 1, Taquara 2, Vista do Mestre, a todos os nossos ouvintes de Colina de Laranjeiras, a você que está nos ouvindo lá no bairro São Domingos, a você do bairro Palmeiras,
a todos os nossos amigos e irmãos, a você que está nas praças públicas, a você que está no comércio, a você que está na sua casa, aonde você estiver. Desde já quero convidar você que está em Maria Nilbe, Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, a você que está no Planalto Serrano, no Bloco A, Bloco B, Bloco C, a todos que nos ouvem exatamente pelas principais avenidas do município da Serra, a você que nos ouve nas praças públicas, a você que neste momento está fazendo a sua caminhada, você que neste momento está sentado no banco da praça, exatamente próximo de uma caixa de som, esperando o que Deus quer falar para você e para mim. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, eu quero mandar um abraço aí para os nossos grandes amigos lá em Central Carapina, meu amigo Leandro e também sua família. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edinaldo Dias, né, em Central Carapina. Ele que é o diretor da Rádio Fonte, que está lá dando o jeito técnico para que a melhor programação do programa Falando de Jesus possa chegar aos ouvidos, aos corações de todo o povo da Rádio Fonte. A você que nos ouve também em qualquer lugar, eu quero já convidar você. Você que não tem compromisso nenhum hoje, você que não tem nada para fazer depois do programa Falando de Jesus, nós convidamos você para participar de uma grande festa evangelística, de uma grande festa apostólica, de uma grande festa para Jesus. Chama-se a Festa da Colheita, que exatamente está acontecendo hoje, a partir das 19 horas, no bairro de Taquara 1, sobre a coordenação da Igreja Missão e Vida, do pastor Otávio, exatamente com toda a Irmandade. Então, o programa Falando de Jesus está convidando a você de qualquer lugar que está nos ouvindo neste momento, para você, se não tiver nenhum compromisso, pega a sua família, pega a sua noiva, pega o seu namorado, enfim, você chame alguém, pode deixar, você chama alguém e que venha, faça companhia com você, e nesse caso você vem até o bairro de Taquara 1 e aqui você vai ser mais abençoado, com certeza. A bênção já começa através que Deus permitiu que você esteja vivo. Deus também agora quer te abençoar com a grande palavra que o irmão já está presente no estúdio da Rádio Popular, aqui para trazer a palavra. E Deus quer fechar essa grande festa, esse momento tão especial, que é a Festa da Colheita, a que está acontecendo aqui na praça do bairro de Taquara 1, independente do seu credo, independente da sua denominação, independente, é uma festa para Jesus. E com certeza, onde tem Jesus, você é sempre o convidado especial, tá certo? Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, nós vamos para a oração do Pai, nós vamos para a oração da família e nós vamos para exatamente a abertura oficial do programa Falando de Jesus, exatamente neste sábado, dia 11 de julho do ano de 2015. A todos vocês, uma ótima noite e abra o teu coração, empresta o teu ouvido, chama o teu vizinho, chama a tua vizinha, chama o seu amigo, chama a sua amiga, chama as pessoas para ouvir o que Deus tem a falar nesta noite. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga.
trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa,
estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, ouvintes da Rádio Popular. Meu nome é Zeredino Douglas, sou diácono pela misericórdia de Deus. Vim aqui a convite do irmão Djalma, locutor da rádio. E fui convidado a trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para poder abençoar a tua vida. Eu congrego na igreja do Missão Vida Abundante, do pastor... pastor Márcio Coutinho, e creio que Deus tem uma palavra para a nossa vida hoje. Eu gostaria, na direção do Espírito Santo, convidar você a fechar o seu olho aonde você estiver, para a gente podermos orar a Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo que for concordado na terra será concordado no céu. Então oremos ao Senhor concordando com a fé em Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento e nessa hora venho te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu pela tua santa misericórdia. Viemos te agradecer pelo arroz, pelo feijão, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos abençoado. Viemos te pedir perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, porque nós reconhecemos que somos pecadores e falhos, e estamos sujeitos ao erro, ao pecado. Pai amado, Deus querido, mas a tua palavra diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pai amado, Deus querido, peço que o Senhor venha estar nos purificando, nos lavando de todo imundícia pecaminosa que vem querer nos corromper nos dias a dia. Pai amado, Deus querido, que o Senhor venha estar conosco e não deixe nos faltar nada em nossa vida. Nos dê uma noite abençoada em tua presença, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia onde você estiver, a palavra de Deus. Essa palavra aqui não é a palavra da Dilma Rousseff, essa palavra aqui não é a palavra do Aécio Neves, essa palavra aqui é uma palavra mais importante do que essas. Essa palavra aqui é do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, do seu capítulo de número 3. Passagem bastante conhecida, para que nós que servimos a Deus estamos lendo ela diariamente, é bastante conhecida. Você que nunca escutou essa palavra, peço a sua atenção para que você possa escutar diligentemente, que creio que Deus tem algo para falar com você nesta noite. Livro de Eclesiastes, do seu capítulo de número 3 e o seu versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, gostaria que você meditasse nessa palavra, há tempo de tudo. E o tema dessa mensagem que eu gostaria de colocar nessa noite é o tempo de Deus. Há quatro tempos de Deus a ser esperado por nós todos. O primeiro tempo que eu quero abordar nesta noite é o tempo do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, contando o testemunho, relatando o que aconteceu com Naamã, o milagre. Sabemos nós que no livro de 2 Coríntios vai falando que o milagre é um dom espiritual do Espírito Santo de Deus. Então, aqui eu quero abordar nessa noite o tempo do milagre. Sabemos que há tempo para tudo nessa terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Quando nós nascemos, nós esperamos 9 dias na barriga da nossa mãe para que nós podemos nascer. Então há tempo para tudo nessa terra. E o primeiro tempo que eu quero abordar nesta noite é o tempo no milagre,
E a Bíblia Sagrada diz no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, que diz a história relatando os acontecimentos que aconteceu com Naamã, homem bastante reconhecido em sua nação, homem bastante reconhecido, capitão do exército do rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele era um homem bastante reconhecido, tinha moral com todo mundo. O Senhor tinha dado bastante livramento às tropas da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. Só que esse homem sofria de uma grande enfermidade, uma lepra. Louvado seja o nome do Senhor, que ele carregava junto com ele. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que com bastante tempo ele carregava essa lepra. Mas o tempo de Deus chega na vida desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que Naamã, ele carregava essa lepra. A lepra significa o pecado. Mas eu não quero falar do pecado, eu vou falar sobre o milagre, uma enfermidade que todas as pessoas têm frequentado, ou seja, um câncer, um HIV, uma doença infernal. Então esse rapaz Naamã, ele carregava uma lepra sobre a vida dele, na carne dele. Ele sofria da lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que chega uma mulher, uma menina, uma escrava, vindo de Israel, que foi aprisionada, chega junto do palácio de Naamã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta menina fala para sua senhora: quem dera que se o meu Senhor tivesse em Israel, porque lá há um homem de Deus que pode resolver esse problema dele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a mulher de Naamã fala para Naamã que a menina disse isso para ele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele imediatamente vai diante do seu Senhor e pede ao seu Senhor que pudesse levar ele até Israel. E o seu Senhor dá uma carta ao rei de Israel para que pudesse resolver esse problema da situação que ele estava vivendo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o chefe, o rei de Israel, lê a carta, rasga a sua veste, simbolizando humilhação, que naquela época a pessoa rasgar suas vestes era um ato de humilhação, e ele bate no seu peito dizendo: porventura sou eu algum Deus para que possa curar alguém de sua lepra? E a Bíblia Sagrada vai dizer que o profeta Eliseu, ele sabendo dessa situação, que o rei de Israel rasgasse a sua veste, chegou ao conhecimento dele que Naamã estava leproso. Então Eliseu imediatamente manda as pessoas anunciar até o rei de Israel que pudesse trazer Naamã até ele, que ele há de saber que há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente Naamã chega na casa de Eliseu, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Eliseu manda os seus servos ir até Naamã, dizer para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o semblante de Naamã ele transforma, ele começa a indagar, dizendo que ele acharia que o profeta ia descer diante dele, botar a mão sobre ele, orar, e ele iria ser curado da sua enfermidade, da sua lepra. Ele começa a indagar, dizendo que não são porventura o rio de Farpá e Abaná, o rio de Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todos estes de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um dos seus servos que estava à sua ordem disse para ele: se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, não iria fazer você isso. Então, imediatamente, Naamã começa a meditar e realmente cai em si e vai até o rio Jordão, mergulha 7 vezes. Essa passagem, com certeza, você já ouviu muitas das vezes. Já ouviu essa passagem bastante conhecida. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Naamã, no 7º mergulho, ele é curado da sua enfermidade, da sua lepra, que ele carregava junto com ele. Então, o tempo de Deus chegou na vida de Naamã. Assim também você que está me ouvindo agora, talvez você está sofrendo com uma grande enfermidade, ou seja, talvez você está sofrendo com câncer, com HIV, eu não sei a sua situação, mas Deus conhece. Então há um tempo determinado nessa terra, há tempo para tudo. Então, única coisa que eu posso falar para você, para confiar em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma,
que o tempo de Deus há de chegar na sua vida. Então todos vão ver o que Deus há de fazer na sua vida. E lendo a Bíblia Sagrada no livro de João, do seu capítulo de número 5, a Bíblia vai contar o ministério de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ia para uma festa entre os judeus, e a Bíblia Sagrada vai dizer que perto dessa festa havia um templo por nome de hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia. A Bíblia Sagrada vai dizer que ali havia um tanque de 5 metros quadrados, que ali havia um homem que padecia de necessidade há 38 anos, paralítico. E ali também vai dizer que havia em volta do tanque de Betesda, havia vários paralíticos, enfermos, nas mesmas situações daquele homem, esperando o movimento da água, que descia um anjo em tempo, agitava a água, e o primeiro que descia ali naquelas águas era curado de qualquer enfermidade. Então aquele paralítico, ele esperava que o milagre dele chegasse na vida dele. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele vai descendo por ali, e aquele rapaz chamou a atenção de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo passa perto daquele homem e pergunta para ele: filho, queres ficar são? E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem, ele começa a desabafar com Jesus, dizendo que não tem homem nenhum que possa jogar ele no tanque. Toda vez que ele vai descer, vem um na frente dele e desce na frente dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus também não fala nada, simplesmente Jesus Cristo vai falar para ele: filho, toma o seu leito e anda. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem, ele acreditou na palavra de Jesus, tomou o seu leito e saiu andando. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem padecia necessidade, ele estava paralítico há 38 anos na vida dele, esperando o milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tempo de Deus chegou na vida dele, o tempo que Deus tinha marcado na vida dele aconteceu no coração dele. Era o tempo que um anjo descia e agitaria a água, ele desceria aquele tanque e poderia até ser curado também. Mas Jesus o surpreendeu, aparecendo para ele pessoalmente. Ele não sabia quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele homem saiu andando, louvado, pegou a sua cama fala de conforto, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem saiu, pegou a sua cama, saiu andando, e aquele dia era sábado. Os escribas e fariseus começaram a murmurar e indagar, louvado seja o nome do Senhor. Mas o tempo de Deus chegou na vida daquele homem. Aquele homem, ele foi curado da sua paralisia, estava há muito tempo esperando um milagre. O milagre dele chegou na vida dele. O milagre de Jesus Cristo há de chegar na sua vida também. Só basta você acreditar, não murmure, não questione, porque Deus há de fazer um mover na sua vida. É só você fazer um propósito com Deus, louvado seja o nome do Senhor, fazer um propósito, oração, jejum, consagração. Creio que Deus há de mover as águas ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo tempo que eu quero abordar aqui nessa noite é o tempo da exaltação. A Bíblia Sagrada vai dizer que um rapaz por nome de José estava no Egito. Todos nós conhecemos essa passagem. A Bíblia Sagrada vai dizer que José foi vendido pelos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi levado ao carcereiro por uma coisa que ele não cometeu, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que estava José junto com a esposa de Faraó num belo palácio. Num dia chegou essa mulher com vários espíritos de pombagira no lombo dela, louvado seja o nome do Senhor, e quis deitar com José. E a Bíblia Sagrada vai dizer que José o rejeitou, que ela deitasse com ele, que não iria fazer aquilo dali. E a Bíblia Sagrada vai dizer que um dia na casa de Faraó não tinha ninguém, nenhum dos seus servos. Aquela mulher vai diante de José e pede para que ele pudesse deitar com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas José, ele não quis, ele pegou e fugiu. A Bíblia Sagrada vai dizer que as vestes de José ficou na roupa daquela mulher. E a Bíblia Sagrada vai dizer que
José foge, quando José foge, imediatamente chega as pessoas, o pessoal da casa, e chega ao conhecimento de Faraó que José tinha tentado o estrupar a mulher de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Faraó indignamente pega José, resumindo todas as palavras, que o tempo que eu tenho aqui é muito pouco, então vou tentar resumir para que você possa chegar a um conhecimento junto comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que José ele é levado à prisão. Ele fica ali há cerca de 2 anos. Louvado seja o nome do Senhor. José foi acusado de algo que ele não cometeu. José foi acusado de estrupador. E a pessoa acusada de estrupador por uma coisa que ele não fez, ele não tem moral nenhuma em qualquer lugar que ele chega. A reputação daquela pessoa não tem moral nenhuma na sociedade, em vários locais. Não tem moral nenhuma. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor era com José. E o Senhor sabia a situação de José. No mundo que a gente vive de hoje, a justiça ela tarda, mas não falha. Louvado, às vezes até falha, pela corrupção, e passa pano batido, mas pelo Senhor não passa nada, não escapa de nada. Mas a justiça de Deus se cumpriu na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que José, ele interpreta o sonho do copeiro, do padeiro. E resumindo tudo, José ele foi reconhecido como grande governador, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então José ele ficou bastante humilhado. Chegou um tempo que José ficou humilhado, mas para vir exaltação na vida de José, teve que passar por um período de humilhação. Todos nós que um dia queremos ser exaltados por Deus, ser reconhecido por Deus, passamos por humilhação, passamos por provação, porque o próprio Jesus Cristo, quando permeava essa terra, ele disse para os seus discípulos antes de sua partida que no mundo teremos aflições, mas disse para que nós termos bom ânimo, que ele venceu o mundo. E nós que somos servos de Deus, que acreditamos no Senhor Jesus, também iremos vencer essa provação, essa tribulação que nós passamos no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer no livro de João, do seu capítulo de número 8, e o versículo de número 1, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo descia do Monte das Oliveiras. Louvado seja o nome do Senhor. E chegavam os publicanos e pecadores para ouvir as palavras de Jesus. E a Bíblia Sagrada também vai dizer que chega os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram conhecedores da lei, aqueles que conheciam a Torá, os Pentateuco. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecia a palavra de Deus. E eles sempre debatiam, sempre queriam argumentar com Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que imediatamente aqueles escribas e fariseus pegam a mulher no seu próprio ato, adulterando. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Levítico, do seu capítulo de número 20, do seu versículo de número 10, diz que o homem que for achado adulterando com a mulher, morrerá tanto o adúltero como a adúltera. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os escribas e fariseus pegaram esse versículo aí do Antigo Testamento para querer achar acusação em Jesus Cristo, querer achar acusação naquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Os escribas e fariseus disse essa mulher foi pegada no seu próprio ato adulterando, já que eles conheciam a lei, eles poderiam mesmo arrumar um conselho, eles mesmos ali apedrejar aquela mulher, mas não, eles fizeram diferente, eles levaram aquela mulher até Jesus para poder querer achar a ocasião, para querer prender Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que os escribas e fariseus dizem que aquela mulher foi panha no seu próprio ato adulterando e perguntou para Jesus, e tu, o que acha disso? E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo, ele começa a baixar, escrever no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo começa a baixar no chão, começa a escrever. E a Bíblia Sagrada vai dizer que depois Jesus se levanta, olha para os escribas e fariseus, aquelas pessoas que estavam ao redor, com a pedra na mão, doido para apedrejar aquela mulher pelo erro gravíssimo que ela cometeu.
E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo olha nos olhos deles e pergunta para eles, dizendo: aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles escribas e fariseus começaram a se examinar, porque eles conheciam, sabiam o que era pecado, o que era erro. Então eles sabiam que eles estavam errados, que eles tinham pecado, e a Bíblia Sagrada vai dizer que imediatamente eles largam a pedra. Do maior até o menor não fica um, fica somente Jesus e aquela mulher. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo, ele pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Quem te condena? E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquela mulher, ela disse: Senhor, ninguém me condena. E Jesus disse, porém, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher que estava num ato, estava vivendo uma vida de prostituição, de adultério, há muito tempo, naquela situação ruim, a vida dela foi mudada, porque Jesus Cristo chegou naquela situação para resolver o problema dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher ali ficou num estado de humilhação muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então ficou um tempo que aquela mulher ficou naquela situação muito, muito ruim. Mas quando Jesus Cristo apareceu perto daquela mulher, algo diferente aconteceu. A vida daquela mulher foi mudada e o nome do Senhor foi glorificado e o Evangelho de Jesus Cristo foi anunciado a cada vez mais naquela cidade, naquela região onde ela morava. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tempo é o tempo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer que no livro de Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15, após a ressurreição de Jesus Cristo, é o único evangelho que relata isso daí, os evangelhos sinóticos, o livro de Marcos, relatando o ministério de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, é o único ministério que fala a respeito disso, que após a morte e ressurreição de Jesus Cristo aparece para os seus 11 discípulos, e a Bíblia Sagrada vai dizer que os discípulos atemorizavam, não falaram nada, porque já tinham sabido que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus Cristo olha para os seus discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem crê, for batizado, quem não crê será condenado, e os sinais seguirão os que creres. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então todos nós que já conhecemos, todos nós que já aceitamos a Jesus Cristo, que temos mais de 2 anos de servo do Senhor, servindo a Deus e andando em sinceridade, nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor, já que se você é um novo convertido, você tem 3 meses de conversão, que você saiu do mundo, largou uma vida horrível e veio para o pé do Senhor. Se você tem 2 meses, se você tem 3 meses, eu aconselho a você a permanecer na obediência do seu pastor, dos seus líderes, para você poder ir pregar o Evangelho a todas as criaturas, você andar do lado do seu pastor, do seu líder na sua igreja, aprender o que ele ensina, aprender as boas obras. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz no livro de Atos que aconselhando para que todos ficarem em Jerusalém, para que depois do alto viesse o poder de ser revestido do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, você que é um novo cristão, que guarde essa palavra para ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é você ficar no lugar onde você recebe o fortalecimento do Espírito Santo de Deus para você poder ir anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você for reparar, o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele vai ter bastante intriga, bastante atrito com muitas pessoas para a conversão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele teve que esperar um determinado tempo para poder pregar a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E todos nós que já aceitamos a Jesus, já descemos as águas, temos que pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Como disse no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Aqui Jesus Cristo estava dizendo, ide por todo o mundo. Ele quis dizer, ide, vai a todas as pessoas que estão perdidas dentro do mundo. Pode ser até que se você tiver uma condição, se você ter pessoa que te ajude, que te apoie no seu ministério, você vai e prega o evangelho a toda criatura e a todo mundo. E se você puder, você ao seu derredor, você vai ver pessoas que necessitam de uma palavra de Deus. Você vai ver que existe pessoas na sua vizinhança que necessitam ouvir a palavra de Deus, que você vai ver que tem pessoas, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, ele necessita ouvir a palavra de Deus, e você como cristão, é sua obrigação de anunciar o evangelho de Deus. Se ele não quiser ouvir a palavra de Deus, foi aconselhado na Bíblia Sagrada que você pode sacudir a sandália dos seus pés e bater a poeira e sair andando, porque o próprio Jesus diz que haverá mais rigor para aquela cidade como Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor, faça a sua parte, que Deus o te recompensará, e você será livre daquela pessoa, diz a palavra de Deus, e o sangue dela vai escapar da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jonas, Deus ele pediu que ele anunciasse a palavra de Deus na cidade chamada de Nínive, para aquelas pessoas se arrependerem dos seus pecados, que o pecado dela subiu até o cheiro de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jonas ele começa a indagar, ele não quis pregar a palavra de Deus. Sabemos nós que aquela cidade, aquelas pessoas que estavam lá eram as pessoas corrompidas, era uma pessoa que não queria saber de Deus, que eram as pessoas canibais, faziam as coisas ruins aos olhos do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jonas ele foge da presença, diz ele, né, que ia fugir da presença do Senhor, mas a Bíblia vai dizer que ele fugiu da presença do Senhor, porque dos olhos de Deus não escapa nada. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jonas ele entra dentro de um barco, compra sua passagem, vai viajar, vai tirar um sono. E a Bíblia Sagrada vai dizer que se levanta uma grande tempestade naquele mar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles capitães, aqueles rapazes que estavam ali dentro do barco, viram que a tempestade só aumentava cada vez mais. Uns lançavam sorte, tiravam o peso do navio para ver se o problema era resolvido. Então eles lançam sorte para ver da onde que estava surgindo esse problema. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a sorte cai sobre a vida de Jonas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que os capitães vão até Jonas, encontram ele deitado, dormindo, e pede para ele poder orar, aclamar o Deus dele para ver se isso pudesse parar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jonas ele pediu para os rapazes, para aqueles rapazes que estavam ali naquele barco, que lançasse ele na água, que aquele problema ia ser resolvido. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles rapazes fizeram isso e creu no Senhor Jesus também, creu em Deus através da vida de Jonas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jonas é lançado dentro do mar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que vem um grande peixe, engole Jonas, e Jonas fica 3 dias dentro de um ventre de um peixe. Ali ele começa a arrepender dos pecados dele, ele começa a reconhecer que ele é falho, que ele necessita de Deus, que ele vai pregar a palavra de Deus para aqueles homens. Então o Senhor dá uma oportunidade para Jonas. Então Jonas é lançado na praia, e lá ele vai anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jonas começa a pregar, todas as pessoas daquela cidade começam a ouvir, eles começam a se vestir de pano, um ato de humilhação perante Deus, e Jonas começa a se indignar, achando que aquelas pessoas não iam se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer que todo olho, que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então não há ninguém que não há de se dobrar perante o Senhor. Pode ser o duro que for de coração, que um dia ele irá se arrepender dos seus pecados, irá também se converter. Louvado seja o nome de Deus. Se isso não acontecer, creio que o tempo dele já se esgotou aqui na face da terra, que o Senhor já chamou, isso não se concretizou. Louvado seja o nome do Senhor. Então há tempo para tudo nessa terra, há tempo de todo propósito debaixo da terra. Quem disse isso foi Salomão,
considerado um homem mais sábio da Bíblia, porque quando Deus aparece a ele, e Deus pergunta o que ele quer, e a Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão pede sabedoria. Então Salomão pediu sabedoria e Deus concedeu sabedoria durante seu reinado. Ele foi considerado o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, pelo esse ato de fé dele, do que ele pediu a Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que há tempo para tudo nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei qual é o tempo que você está esperando. Se você está esperando o tempo de voltar para a casa de Jesus, eu creio que esse tempo já está na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria muito de falar também, relatar a passagem do filho pródigo. Jesus relatando 3 parábolas. Sabemos nós que parábola parábolas são assuntos que Jesus abordava para que os escribas e fariseus, para que aquelas pessoas chegassem a um conhecimento, uma história. Então ele vai, durante o ministério de Jesus Cristo, vai dando 3 parábolas: a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Todos nós já conhecemos de cor salteado essa parábola, né, que o filho ele vai para longe, distante da casa do pai, e não quer mais saber de Deus. Ele vai se esbanjar do banquete que o mundo oferece, ele vê que aquilo não presta. Eu também já me afastei do caminho do Senhor e vi que esse mundo não presta. Eu já fui consagrado a cooperador numa igreja lá, do Evangelho Pleno, Balneário de Carapebus, e me distanciei um tempo da minha vida, dos caminhos do Senhor, e eu vi que o mundo já não me cabia, porque todos aqueles que nascem de novo, querendo você ficar no meio do mundo, o mundo não te quer, porque a Bíblia Sagrada diz que o mundo já é do maligno. Então o mundo que nós vivemos é um mundo espiritual. Tudo que você faz aqui nessa terra é ligado no céu. Então Deus e o diabo sabe tudo o que ocorre. Às vezes você acha que o seu vizinho, o seu pai, sua mãe não sabe o que você vai aprontando, mas Jesus Cristo, ele conhece. Mas isso vai ser conhecido diante dos olhos de Deus lá, depois do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está distanciado do caminho do Senhor, eu peço para você que não demore muito, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo irá voltar. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, e o seu versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 5, diz que a vinda de Jesus será como de um ladrão de noite, porque o ladrão, quando ele entra numa casa de uma madrugada para roubar uma pessoa, ninguém vê, é muito rápido. Ele quis dizer, relatando isso, a vinda do Senhor Jesus será como de um ladrão. Muitos vão estar desapercebidos e não vão ver quando Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém sabe sobre o tempo. Há tempo de tudo, há tempo para todo propósito debaixo dessa terra. Então há um tempo determinado para tudo. Então a Bíblia vai dizer, não dá relato do tempo e o dia e a hora que Jesus Cristo vai vir. O próprio Jesus diz que nem ele sabe, nem os anjos, somente o Pai sabe o momento em que o Senhor Jesus Cristo irá vir e arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está distanciado do caminho do Senhor, aconselho a você que não demore muito. Talvez você já falou isso várias vezes com seu amigo, com seu vizinho, que se for da vontade de Deus, você vai entrar numa igreja, vai frequentar uma igreja. Você acha que é vontade de Deus que você permaneça no erro toda a vida? Você acha que é vontade de Deus que você permaneça no adultério? Você acha que é a vontade de Deus que você permaneça fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo cachaça, indo na boate, traindo a sua mulher, traindo o seu esposo? Você acha que isso é da vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos possam ser salvos, mas pelo livre-arbítrio na cruz do Calvário que o Senhor Jesus Cristo nos deu, o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal, é dada a oportunidade de a gente estar vivo hoje, escolhendo o caminho que nós podemos seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para você fazer também. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que é para o pastor fazer, tem coisas que é para você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem um tempo determinado para tudo. Jesus Cristo irá voltar, arrebatar a sua igreja.
E um dia nós iremos largar esse corpo mortal e morar no céu. E no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que um dia nós iremos morar no céu, na mansão celestial, louvando a Ele eternamente. Essa que é a vontade de Deus. Amém? Eu gostaria fazer uma oração, mais uma vez, que você encurve a sua cabeça, se você puder, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Alavassuri andarabashebe, xenicanta, alavassuri como nevasso, uraia, xande, como necanto, ureia, renevassuri andarabassou, decando, uraia, cheia. Pai amado Deus querido e eterno Salvador, venho te agradecer, Senhor, por esse momento da tua palavra. Creio que essa palavra foi chegado ao coração de ouvintes que necessita de um milagre, que necessita, Senhor, algo bom da tua parte. Peço, Senhor Jesus, assim como o Senhor o exaltou a José, assim como o Senhor exaltou aquela mulher no seu próprio ato adulterando, peço que o Senhor também, pela tua misericórdia, venha exaltar essa pessoa que está necessitando de um milagre, necessitando da exaltação. Peço a essa pessoa também, Senhor Jesus, que está necessitando de um milagre, assim como o Senhor o curou na mão da sua lepra, assim também, Senhor Jesus, como o Senhor Jesus o restaurou. Peço, Senhor, também, Pai, que o Senhor faça isso na vida dessa pessoa, que o Senhor venha curar essa pessoa dessa enfermidade, deste grande mal que ela está sofrendo. Pai amado Deus querido, assim também, Pai, como um filho pródigo, Senhor, largou essa vida ruim e voltou para os braços do Pai. Assim também, Pai, como Jonas, Senhor, que foi engolido pela uma baleia, ficou 3 dias e 3 noites orando, foi lá anunciar o Evangelho. Peço que o Senhor venha levantar essa pessoa para que ela possa anunciar e pregar o teu Evangelho. Pai amado Deus querido, que o teu mover, o teu querer venha estar sobre nós e que o Senhor venha estar nos guardando, nos protegendo sobre a astúcia cilada do diabo, que o Senhor nos dê paciência e calma para poder aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Rádio Popular, agora são 18 horas e 47 minutos, 18 e 47. E este foi o recado que Deus deu, que Deus permitiu e que Deus ordenou ao meu amigo evangelista Diácono Zerejino Douglas. Ah, tá. É que Deus determinou e assim chegou até o meu coração como no seu. Hoje a mensagem, como ele deixou escrita para nós, né? Mensagem sobre os tempos. E hoje, que tempo que estamos vivendo? Estamos vivendo naqueles tempos difíceis. Estamos vivendo naqueles tempos realmente de que se nós não tivermos a fé,
se nós não tivermos o amor, se nós não tivermos a compreensão, se nós não tivermos o perdão, se nós não tiver aquilo que Deus determinou, amai ao próximo como a nós mesmos, o mundo está aniquilado. Então, quero exatamente essa mensagem, que estamos realmente no tempo difícil, mas nada que, se você crer e você ter fé, pode ter certeza que você vai sobreviver, você vai superar e você vai esperar a volta de Jesus. Agora na Serra são 18 horas e 48 minutos, 18 e 48. Neste momento eu quero dar um recado antes de passar o link, ok? Antes de nós desfazer a nossa rede da afiliada. Está acontecendo aqui no bairro de Taquaraú, na praça central do bairro, é uma grande festa evangelística da Igreja Missão e Vida, com o tema a colheita. Então, se você não tem compromisso nenhum e você está próximo do bairro de Taquaraú, e se você de repente tem carro, pega sua família, sua noiva, seu namorado, venha prestigiar essa grande festa, a festa da colheita da Igreja Missão e Vida do bairro de Taquaraú. A todos vocês que nos ouvem, uma ótima noite, um bom descanso e até segunda-feira, se assim Deus permitir, mais uma vez no programa Falando de Jesus.